A sabedoria divina. O caminho da iluminação. Por Jacob Böhme ou Jacob Böhme. Tradução Américo Sommermann. Primeira reimpressão da editora Atar. Abre aspas. Pregamos a sabedoria misteriosa e secreta de Deus, que Ele predeterminou antes de existir o tempo, para a nossa glória. Sabedoria que nenhuma autoridade deste mundo conheceu, pois se houvesse conhecido, não teria crucificado o Senhor da glória. É como está escrito em Isaías capítulo 64, versículo 4. Coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos escutaram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado àqueles que o amam. Todavia, Ele revelou-os a nós por seu Espírito, porque o Espírito tudo penetra, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o espírito do homem que se encontra em seu interior? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Ele nos prodigalizou e que dizemos numa linguagem que nos foi ensinada pelo Espírito, não com as palavras da sabedoria humana. O Espírito exprime as coisas espirituais em termos espirituais, mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são como insanidade. Nem as pode conhecer, pois devem ser discernidas espiritualmente. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas pelo Espírito. Fecha aspas. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 7 ao 15. O caminho que vai das trevas à verdadeira iluminação. 1624. Composto por uma alma que ama a todos os filhos de Jesus Cristo que estão sob a cruz. Diálogo entre uma alma iluminada e outra em busca da iluminação. Como uma alma iluminada deve buscar outra e consolá-la, levando-a por seu conhecimento às sendas da peregrinação de Cristo, advertindo-a lealmente do espinhoso caminho do mundo, no qual caminha a alma caída que conduz ao abismo ou fossa do inferno. Era uma pobre alma que viajou para fora do paraíso, ao reino deste mundo, onde o diabo a encontrou e lhe perguntou: "Aonde vais, ó alma meio cega?" A alma respondeu:
Eu quero ver as criaturas do mundo, feitas pelo Criador, e conhecê-las. O diabo disse: como desejas vê-las e conhecê-las, se não podes compreender sua essência e peculiaridade, propriedade? Contemplarás apenas seu exterior como uma pintura, não podendo conhecê-las inteiramente. Como posso conhecer sua essência e peculiaridade, então? Se comeres do fruto pelo qual as próprias criaturas vieram a ser boas e más, teus olhos se abrirão para vê-las plenamente. Então serás como o próprio Deus e saberás o que é a criatura. Sou uma criatura nobre e santa, mas o Criador advertiu-me que se fizer o que me sugeres, morrerei. Não, absolutamente. Mas teus olhos se abrirão e serás como Deus, conhecedora do bem e do mal. Serás também poderosa e grandiosa como eu, e todas as sutilezas das criaturas te serão conhecidas. Se eu tivesse o conhecimento da natureza e das criaturas, poderia governar o mundo. Todo o fundamento desse conhecimento reside em ti mesma. Simplesmente faz que tua vontade e teu desejo desviem-se de Deus e da bondade e voltem-se para a natureza e criaturas. Então surgirá em ti o desejo de provar tais coisas. Assim poderás comer da árvore da ciência do bem e do mal, e com isso chegarás a conhecer todas as coisas. Bem, então comerei da árvore da ciência do bem e do mal, para poder governar todas as coisas por meu próprio poder, sendo meu próprio Senhor na terra, e, como Deus, fazer o que eu quiser. Sou o príncipe deste mundo. Se desejas governar a terra, deves dirigir teus desejos à minha imagem, desejar ser como eu, para que possas obter a astúcia, a engenhosidade, a razão e a sutileza de minha imagem. O diabo então apresentou à alma o vulcano do Mercúrio, o poder que se encontra na raiz ígnea da criatura, a roda ígnea da essência ou substância na forma de uma serpente. Ante essa visão, a alma disse: este é o poder de todas as coisas. O que devo fazer para obtê-lo? Tu mesma és esse Mercúrio ígneo. Se separas tua vontade de Deus e a introduz nesse poder, teu próprio fundamento oculto se manifestará em ti e poderás obter o que desejas. Porém, deves comer desse fruto, do qual cada um dos 4 elementos governa sobre o outro, estando em contínua luta, como o frio contra o calor e o calor contra o frio. Então, instantaneamente, serás como a roda ígnea, conduzindo todas as coisas sob teu próprio poder e possuindo-as como próprias. Assim fez a alma. E eis o que sucedeu. Quando a alma separou sua vontade de Deus
e a introduziu no vulcano do Mercúrio, a vontade ígnea, a raiz da vida e do poder, surgiu nela um desejo de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Ela tomou o fruto e o comeu. Assim que o fez, Vulcano, o artífice do fogo, acendeu a roda ígnea de sua essência, e então todas as propriedades da natureza despertaram na alma, e cada uma exerceu sua própria concupiscência e desejo. Primeiro surgiu a cobiça do orgulho, um desejo de ser grande e poderoso, de ter todas as coisas submetidas a si, de ser senhor absoluto, desprezando toda a humildade e igualdade, estimando-se o único, prudente, astuto e engenhoso, e tomando por estúpido todos os que não tivessem de acordo com seu próprio humor e predisposição. Em segundo lugar, surgiu a cobiça da avareza, um desejo de obter todas as coisas, de atraí-las para si, para sua posse. Pois quando a cobiça do orgulho separou de Deus a vontade da alma, a vida desta não mais confiou em Deus e quis cuidar de si mesma, e, portanto, dirigiu seu desejo para as criaturas, para a terra, os metais, as árvores e outras criaturas. Foi assim que, depois de separar-se da unidade, do amor e da doçura divinas, a vida ígnea da alma tornou-se faminta e avarenta, e atraiu para si os 4 elementos e sua essência, chegando à condição das bestas. Foi assim que a vida tornou-se escura, vazia e colérica. E as virtudes e cores celestes desapareceram como uma vela que se extinguiu. Em terceiro lugar, na vida ígnea da alma, surgiu a espinhosa e hostil cobiça da inveja, um veneno infernal, uma propriedade que todos os diabos têm e um tormento que faz da vida uma mera inimizade para com Deus e para com todas as criaturas. Essa inveja manifestou-se furiosamente na concupiscência da avareza, como uma picada venenosa, pois a inveja não pode suportar que a avareza não atraia o que deseja para si, e passa a odiá-lo e busca destruí-lo. E por causa desta paixão infernal, o nobre amor da alma se asfixia. Em quarto lugar, na vida ígnea da alma, surgiu um tormento semelhante ao fogo, a ira, o desejo de matar e afastar do caminho todos os que não se submetem a seu orgulho. Deste modo, nessa alma, manifestou-se plenamente o inferno e seu fundamento, a cólera de Deus. Assim, a alma perdeu o belo paraíso de Deus e o reino dos céus, e converteu-se num verme, semelhante à serpente ígnea que o diabo lhe havia apresentado, tornando-se sua imagem e semelhança. Com isso, a alma começou a governar o mundo de um modo bestial, fazendo todas as coisas conforme a vontade do diabo, vivendo meramente no orgulho, na avareza, na inveja e na ira.
Já não há nenhum amor verdadeiro por Deus, tendo surgido em seu lugar um amor bestial, malvado e sujo pela libertinagem, pela lascívia e pela vaidade, não restando pureza alguma em seu coração, pois a alma abandonara o paraíso e tomara a terra em sua posse. A sua mente estava inclinada apenas às aparências, à astúcia, à sutileza e à multidão de coisas mundanas. Nela já não restava retidão ou virtude alguma. Qualquer mal ou erro cometido era encoberto com muita astúcia e sutileza sob o manto de seu poder e de sua autoridade, por meio da lei, em nome do direito e da justiça, sendo tomados por bons. O diabo aproxima-se da alma. Depois disso, o diabo aproximou-se da alma e conduziu-a de um vício a outro, pois ele a aprisionara em sua essência. Colocando ante ela gozo e prazer, disse-lhe: Vê, agora és poderosa e nobre. Trata de ser maior, mais rica e mais poderosa ainda. Emprega teu conhecimento, astúcia e sutileza, para que todos te temam e respeitem e possas adquirir um grande nome nesse mundo. A alma fez o que o diabo lhe havia aconselhado, mas sem saber que seu conselho era o diabo. Acreditou que era guiada por seu próprio conhecimento, astúcia e compreensão, e que fazia tudo bem e corretamente. Jesus Cristo encontra-se com a alma. Seguia a alma por tal curso de vida, quando nosso querido e amado Jesus Cristo a encontrou. Ele, que veio a este mundo com o amor e a cólera de Deus para destruir as obras do diabo e executar o julgamento de todos os atos perversos, falou dentro dela por meio de um forte poder sua paixão e morte, e destruiu as obras do diabo, desvelando-lhe o caminho de sua graça, brilhando sobre ela com sua misericórdia. Chamou-a ao arrependimento e ao retorno, e prometeu libertá-la da imagem monstruosa e disforme na qual tinha se convertido e reconduzi-la ao paraíso. Como Cristo agiu na alma. Quando a centelha do amor de Deus, a luz divina, manifestou-se na alma, ela viu num instante que, por sua vontade e suas obras, estava no inferno e que se havia convertido num monstro feio e disforme ante a presença divina e o reino dos céus. Ficou tão aterrorizada que sofreu a maior das angústias, pois o juízo de Deus manifestava-se nela. O Senhor Jesus Cristo falou à alma com a luz de sua graça. Arrepende-te e abandona a vaidade e alcançarás minha graça. Então, em sua disforme e feia imagem e sob o sujo manto da vaidade, a alma aproximou-se de Deus e pediu a graça e o perdão de seus pecados,
Acreditou que a satisfação em nosso Senhor Jesus Cristo e sua redenção, através dele, lhe correspondiam. Contudo, as más propriedades da serpente, o orgulho, a avareza, a inveja e a ira, formadas no espírito astral, a razão do homem exterior, não estavam dispostas a permitir que a vontade da alma se aproximasse de Deus, e introduziram-se nessa vontade com suas lascívias e más inclinações. Pois essas más propriedades não queriam morrer para seus próprios desejos, nem abandonar o mundo, pois eram provenientes do mundo e, consequentemente, temiam sua reprovação caso abandonassem a honra e a glória mundanas. Contudo, a pobre alma voltou sua face para Deus e desejou sua graça e seu amor. O diabo aproxima-se novamente da alma. Porém, quando o diabo viu que a alma orava a Deus e que queria entregar-se ao arrependimento, aproximou-se e reacendeu as más inclinações e propriedades terrenas dentro das suas orações, perturbando seus bons pensamentos e os bons desejos dirigidos a Deus, desviando-os novamente para as coisas terrenas, de modo que não puderam chegar a Deus. A alma ansiava por Deus. A vontade central da alma certamente ansiava por Deus, mas os bons pensamentos que haviam surgido em sua mente foram desviados, dispersados e destruídos, de modo que não puderam alcançar o poder de Deus. Diante disso, a pobre alma aterrorizou-se ainda mais e começou a orar com mais veemência ainda. Porém, o diabo apossou-se da alma. A roda ígnea da vida, a roda mercurial, incandescida pelo desejo, e nela despertou as propriedades do mal, de modo que as falsas e más inclinações ressurgiram na alma e dirigiram-se às coisas nas quais ela tivera mais prazer e deleite. A pobre alma queria sinceramente dirigir-se a Deus com sua vontade, e para isso empregou todos os meios. Mas seus pensamentos desviavam-se continuamente de Deus em direção às coisas terrenas e não conseguiam voltar-se para Ele. A alma suspirou e se lamentou perante Deus, mas era como se Ele a houvesse abandonado completamente, expulsando-a de sua presença. Ela não podia obter sequer um vislumbre de sua graça. Em contrapartida, encontrava-se em angústia, medo e terror ante a possibilidade da cólera e do severo juízo de Deus, e temia que o diabo viesse a apoderar-se dela. Caiu assim em tal abatimento e miséria que se fartou de todas as coisas temporais que antes haviam sido seu principal gozo e felicidade. A vontade terrena e natural certamente ainda desejava essas coisas, mas a alma alegremente abandonaria a todas elas, desejando morrer para todo desejo e gozo temporais, ansiando apenas pelo lugar do qual proviera originalmente. Viu que estava longe de sua terra natal. Sentiu-se transtornada e necessitada, e não soube o que fazer. Contudo, decidiu entrar em si própria e orar mais diligentemente ainda. A oposição ao diabo.
Porém, o diabo opôs-se a isso e a impediu, de modo que ela não pôde alcançar maior fervor de arrependimento. As concupiscências terrenas, com sua natureza maligna e falsa retidão, despertaram e permaneceram em seu coração, resistindo à vontade e ao desejo recém-nascidos na alma, pois não queriam morrer para sua própria vontade e luz. Queriam conservar seus prazeres temporais e, para isso, mantinham a alma imóvel e presa a seus desejos malignos, embora ela suspirasse e ansiasse mais que nunca pela graça de Deus. Sempre que a alma orava e se dirigia a Deus, as concupiscências da carne tragavam os raios que nela surgiam, afastando-os de Deus e dirigindo-os aos pensamentos terrenos, de modo que ela não pôde participar da fortaleza divina. A alma considerou-se abandonada por Deus, sem saber que, não obstante, Ele estava muito perto e atraindo-a para si. Então o diabo aproximou-se, penetrou o mercúrio ígneo da alma, a roda ígnea de sua vida, e, mesclando seus desejos às concupiscências terrenas da carne, tentou a pobre alma, sussurrando-lhe em seus pensamentos terrenos: por que oras? Porventura acreditas que Deus te conhece ou te considera? Observa teus pensamentos quando estás diante dele. Acaso não são totalmente perversos? Não tens fé em Deus, nem acreditas nele. Por que haveria de escutar-te? Ele não te escuta. Desengana-te. Por que atormentas e maltratas a ti mesma, sem necessidade? Tens tempo de sobra para arrepender-te quando quiseres. Estás louca? Olha um pouco para o mundo. Vê como vive em júbilo e regozijo. E não obstante será salvo, pois Cristo pagou o resgate e redimiu a todos os homens. Só precisas crer que o fez também para ti. Consola-te e estarás salva. O mais provável é que neste mundo não chegues a sentir e conhecer a Deus. Por isso desengana-te. Cuida do teu corpo e da glória temporal. O que pensas que ocorrerá contigo se te tornas tão estúpida e melancólica? Serás motivo de escárnio. Todos se rirão da tua loucura. Passarás teus dias apenas em lamentações e abatimento, o que não agrada a Deus, nem a natureza. Olha a beleza do mundo. Olha a beleza do mundo, pois Deus te criou e te colocou nele para que sejas como todas as criaturas e as governe. Aceita e apanha agora as coisas do mundo para que, no futuro, não precises mais dele e para não seres motivo de escândalo. Tens tempo. Espera a velhice e a aproximação do fim. E só então prepara-te para o arrependimento. Deus te salvará e te receberá nas mansões celestiais. Não há necessidade alguma de tais tormentos, aborrecimentos e desgostos,
como os que agora te impões. A condição da alma. A alma foi enlaçada pelo diabo com pensamentos como estes, e similares, como que atada com fortes cadeias, e mais uma vez foi levada aos caprichos da carne e aos desejos terrenos, e já não sabia o que fazer. Tornou a olhar um pouco para o mundo e seus prazeres, mas ainda sentia a fome da graça divina e desejava entrar no arrependimento e chegar ao favor de Deus. Havia sido tocada e acariciada pela mão de Deus e, portanto, não podia encontrar repouso em parte alguma, senão nele. Não cessava de suspirar, lamentando os pecados que havia cometido e, se pudesse, de bom grado se desfaria deles. Não podia, contudo, alcançar um verdadeiro arrependimento, menos ainda o conhecimento do pecado, embora tivesse uma fome poderosa e um ardente desejo de tal penitência. Estando abatida e triste e não encontrando remédio ou repouso, a alma começou a buscar um lugar adequado para empreender um verdadeiro arrependimento, um lugar em que pudesse estar livre dos assuntos, preocupações e tormentos do mundo. Por isso, buscou um lugar ermo e solitário e abandonou todos os assuntos mundanos e todas as coisas temporais. Procurou também um modo de obter o favor de Deus, acreditando que, sendo bondosa e compassiva para com os pobres, obteria a misericórdia de Deus. Concebeu assim todo tipo de maneiras para alcançar o repouso e o amor, o favor e a graça de Deus. Porém, nada do que fazia surtia efeito, pois seus assuntos mundanos ainda a acompanhavam nas concupiscências da carne. Estava agora, tanto quanto antes, aprisionada na rede do diabo e não podia alcançar o repouso. Ainda que por um momento pudesse alegrar-se com as coisas terrenas, no momento seguinte estava novamente triste e abatida, pois sentia a cólera de Deus despertar dentro de si, mas não sabia por quê. Muitas vezes, uma grande angústia e tentação caíram sobre ela, tornando-a desassossegada, doente e desfalecida de terror. Tudo isso devido à grande intensidade com que a alma foi tocada pelo raio da primeira influência da graça. Ela não sabia que Cristo estava na cólera e na severa justiça de Deus, lutando em seu corpo e sua alma contra Satanás, o espírito do erro que se incorporara a eles. Não compreendia que a fome e o desejo de arrependimento provinham do próprio Cristo, por quem era atraída. Tampouco sabia o que a impedia de alcançar e sentir a presença de Deus. Não entendia que ela mesma era um monstro que carregava a imagem da serpente, a quem o diabo tinha acesso e sobre a qual tinha poder, a quem tinha confundido e minado em todos os seus bons desejos, pensamentos e movimentos, afastando-os de Deus e da bondade. Sobre isto, Cristo disse: o diabo arrebata a palavra de seus corações para que não creiam e não sejam salvos. Lucas capítulo 8, versículo 12.
Uma alma iluminada e regenerada encontra-se com a alma atormentada. Pela providência divina, uma alma iluminada e regenerada encontrou-se com essa pobre alma aflita e atormentada e disse-lhe: o que te aflige? Por que estás tão intranquila e preocupada? A alma atormentada respondeu: o Criador ocultou de mim a sua face e não posso chegar a seu repouso. Por isso estou aflita e não sei o que fazer para obter sua amorosa clemência. Grandes escarpas e rochas interpõem-se entre mim e sua graça, de modo que não posso alcançá-lo. Por mais que eu suspire por ele e por mais que o deseje, não posso participar de seu poder, virtude e fortaleza. A alma iluminada disse: sabe que carregas a monstruosa imagem do diabo e estás dela revestida. Uma vez que essa imagem participa da mesma propriedade ou princípio que o diabo, ele tem acesso a ti e impede que tua vontade se volte para Deus. Pois, se tua vontade estivesse em Deus, seria ungida com seu mais alto poder e fortaleza na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A Assunção despedaçaria o monstro que levas contigo, e tua primeira imagem paradisíaca reviveria em ti. Serias de novo um anjo. O diabo não deseja que chegues a isso e mantém-te presa em tuas próprias concupiscências carnais. Se não te libertares, estarás separada de Deus e nunca poderás entrar em nossa sociedade. Ante essas revelações, a pobre alma aterrorizou-se e não pôde dizer nem mais uma palavra. Soube que adquirira a forma da serpente, que a separava de Deus, e que nessa condição o diabo estava muito perto e tinha grande poder sobre ela, e que confundia sua vontade com pensamentos falsos. Entendeu que estava perto da condenação e fortemente presa ao abismo sem fundo do inferno, aprisionada na cólera de Deus, e teria desesperado da misericórdia divina. Porém, o poder e virtude e a fortaleza do primeiro movimento da graça de Deus que a acariciara sustentaram-na e impediram-na de cair no desespero total. Todavia, lutava dentro de si mesma entre a esperança e a dúvida. Qualquer esperança que se erguia, a dúvida tornava a derrubar. A alma caíra numa intranquilidade tão contínua que, por fim, o mundo e toda a sua glória tornaram-se repulsivos para ela. Não mais desejava gozar os prazeres mundanos. No entanto, apesar de tudo, não conseguia chegar ao repouso. Algum tempo depois, a alma iluminada aproximou-se novamente desta alma e, encontrando-a tão angustiada e preocupada como antes, disse-lhe: o que fazes? Porventura desejas destruir-te com tua angústia e tua lamentação? Por que te atormentas com teu próprio poder e vontade? Não és senão um verme,
e com o que estás fazendo só podes aumentar teu tormento. Ainda que submergisses até o fundo do mar, ou pudesses voar aos mais distantes fulgores da aurora, ou elevar-te acima das estrelas, não poderias libertar-te. Quanto mais te afligires, atormentares e preocupares, mais dolorosa será a tua natureza, e não serás capaz de chegar ao repouso. Perdeste teu poder. Como um pau seco que ardeu até converter-se em carvão não pode, por seu próprio poder, tornar-se verde, nem ter seiva para florescer como as outras árvores e as outras plantas, assim também não podes, por teu próprio poder e fortaleza, alcançar a morada de Deus, nem converter-te numa forma angélica que tiveste no início. Estás murcha e seca para Deus, como uma planta morta que perdeu sua seiva e sua vitalidade. Tuas propriedades são como o calor e o frio, que lutam continuamente sem jamais poderem unir-se. A alma angustiada disse: o que então deverei fazer para tornar a brotar e receber minha vida primordial, na qual estava em repouso antes de converter-me nessa imagem nefasta? A alma iluminada disse: nada tens de fazer, salvo abandonar tua vontade própria. Isto é, aquilo que chamas eu. Desse modo, todas as tuas propriedades malignas se enfraquecerão e começarão a morrer. Então mergulharás tua vontade própria na unidade da qual provieste. Estás cativa das criaturas, propriedades malignas, que habitam a ti e ao mundo. Mas se tua vontade as abandona, as criaturas que com suas más inclinações te impedem de chegar a Deus, morrerão em ti. Se seguires o caminho que te indico, teu Deus te enviará seu infinito amor, por Ele revelado para a humanidade em Jesus Cristo. Ele te dará seiva, vida e vigor, de modo que poderás brotar e florescer novamente, e regozijar-te no Deus vivente, como um ramo que cresce em sua verdadeira videira. Assim recobrarás a imagem de Deus e te libertarás da imagem e condição da serpente. Então serás meu irmão e companheiro dos anjos. Como poderia abandonar minha vontade para que as criaturas que nela habitam venham a morrer, considerando que tenho de estar no mundo e dele necessito enquanto viver? Agora tens poderes e riquezas mundanas, que possuis como próprias, fazendo com isso o que bem queiras, não levando em conta o modo pelo qual as obtiveste, nem como as utiliza, empregando-as apenas para a satisfação de teus desejos vãos e carnais. Embora vejas a miséria dos pobres e desgraçados que requerem tua ajuda e são teus irmãos, não apenas lhes nega ajuda, mas impõe-lhes pesadas cargas, exigindo deles mais do que suas capacidades, fazendo que despendam seu labor e seu suor para ti e para a gratificação de tua voluptuosa vontade.
Além disso, és orgulhoso e os insultas, e te comportas rude e insolente para com eles, exaltando-te acima deles e considerando-os insignificantes diante de ti. Então, esses teus irmãos pobres e oprimidos lamentam-se a Deus, pois não podem colher o benefício de seu próprio labor e fadigas, sendo forçados por ti a viver na miséria. E com tais suspiros e lamentos, atiçam em ti a cólera de Deus, aumentando as chamas do teu tormento e da tua intranquilidade. Estas são as criaturas, propriedades de que estás enamorado, tendo-te separado de Deus por elas e dirigido teu amor apenas a elas. Assim, essas criaturas vivem no teu amor. Tu as alimenta com teu desejo e as acolhe em tua mente pela concupiscência de tua vida. Elas são uma progênie sua, asquerosa e malvada, nascida da natureza bestial, que, ao serem recebidas em tua mente e teu desejo, ganham forma e imagem em ti. Essa imagem é uma besta de 4 cabeças. A primeira é o orgulho. A segunda, a avareza. A terceira, a inveja. A quarta, a ira. Essas 4 propriedades constituem os pilares do inferno. E carrega-as contigo. Estão impressas e gravadas em ti e ao teu redor. Estás totalmente cativa delas. Essas propriedades vivem em tua vida natural e por isso estás separada de Deus. Não poderás aproximar-te dele enquanto não abandonares essas criaturas, essas propriedades más, para que morram em ti. Desejas que eu te diga como abandonar a vontade própria e perversa, de modo que tais criaturas venham a morrer, ainda que sigas vivendo no mundo. Posso assegurar-te que só há um caminho para isso. Um caminho estreito e reto. No início, te será muito difícil e irritante trilhá-lo. Porém, mais tarde, caminharás por ele jubilosamente. Deves considerar seriamente que, no curso desta vida mundana, caminhas na cólera de Deus e nos fundamentos do inferno, e que este não é tua verdadeira terra natal. Um cristão deve viver em Cristo, seguindo-o em seu caminhar. E não pode ser um cristão a não ser que o Espírito de Cristo viva nele e que esteja plenamente submetido a ele. Uma vez que o reino de Cristo não é deste mundo, mas do céu, se desejas seguir a Cristo, deves estar em contínua ascensão ao céu, embora teu corpo necessite viver e habitar entre as criaturas.
o caminho estreito da perpétua ascensão aos céus e da imitação de Cristo é este. Deves desesperar de todo o teu próprio poder e fortaleza, pois através dele não podes alcançar os portais de Deus. Deves decidir-te firmemente a entregar-te por completo à misericórdia de Deus. Deves submergir-te com toda a tua mente e razão na paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, desejando sempre perseverar nele e morrer para todas as criaturas. Deves também vigiar tua mente, teus pensamentos e inclinações, para que não acolham mal algum. E não deves permitir que a honra ou o proveito temporal te seduzam. Deves ter a intenção de afastar de ti toda a falta de retidão e tudo que possa obstruir a liberdade de teu movimento e progresso. Tua vontade deve ser inteiramente pura e fixar-se na firme resolução de nunca retornar aos velhos ídolos, mas abandoná-los e separar tua mente deles, entrando no caminho sincero da verdade, da retidão e da justiça, seguindo a doutrina de Cristo. Assim como te propões a abandonar os inimigos em tua própria natureza interior, deves também perdoar a todos os teus inimigos exteriores, dispondo-te a encontrá-los com o teu amor, para que assim não possa restar criatura, pessoa ou coisa capaz de capturar tua vontade, e ela seja purificada de todas as criaturas. E digo mais, se preciso for, deverias estar satisfeita e pronta a abandonar, por Cristo, todas as honras e bens materiais. Não dês importância a nada que seja terreno, para que teu coração e teus afetos não se estabeleçam ali. Qualquer que seja teu estado, grau ou condição quanto à classe mundana das riquezas, considera-te como um servo de Deus e de teus companheiros, os cristãos, ou como um serviçal de Deus no ofício em que Ele te estabeleceu. Toda arrogância e autoexaltação deve ser humilhada, diminuída e aniquilada, de tal modo que nada de teu ou de qualquer criatura possa estabelecer-se em tua vontade, para que teus pensamentos e tua imaginação não se estabeleçam ali. Além disso, deves gravar em tua mente que, pelo mérito de Jesus Cristo, alcançarás a graça prometida e participarás de seu transbordante amor. Em verdade, Cristo já vive em ti, iluminando tua vontade e inflamando-a com a chama de seu amor. Ele te libertará de tuas criaturas e te dará a vitória sobre o diabo. Nada podes fazer por teu próprio poder. Podes apenas entrar no sofrimento e na ressurreição de Cristo, tomando-os para ti. Com isso, o reino do diabo, estabelecido em ti, sofrerá violentos ataques e será feito em pedaços. E tuas criaturas, propriedades, morrerão. Deves decidir-te entrar neste caminho, neste mesmo instante, e nunca mais afastar-te dele, submetendo-te de boa vontade a Deus em todos os teus projetos e atos,
para que Ele possa fazer contigo o que bem quiser. Quando esta for tua vontade e tiveres tomado tais resoluções, terás atravessado a barreira de tuas próprias criaturas e estarás apenas na presença de Deus, revestida dos méritos de Jesus Cristo. Poderás então, como filho pródigo, ir livremente ao Pai e prosternar-te ante sua face em arrependimento. Emprega toda a tua força nesta obra, confessando teus pecados e tuas desobediências, e não com palavras vazias, mas arrependendo-te com todo o teu ser. Entretanto, tudo isso não será mais que um propósito e é uma resolução firmes, pois a alma não tem como fazer nenhuma boa obra por si mesma. Quando estiveres nessa disposição, teu Pai Celeste, vendo-te retornar com arrependimento e humildade, falará contigo internamente, dizendo: este é o meu filho, que eu havia perdido. Estava morto e reviveu. Que está em Lucas capítulo 15, versículo 24. E irá encontrar-te em tua mente e, por meio da graça e do amor de Jesus Cristo, te abraçará com os raios de seu amor e te beijará com todo o seu espírito e poder. Então receberás a graça de verter tua confissão diante dele e de orar poderosamente. Esse é, em verdade, o momento e o lugar corretos do combate, isto é, diante da luz de sua face. Se te mantens firme, se não te desvias, verás e sentirás grandes maravilhas. Descobrirás Cristo combatendo o inferno dentro de ti, fazendo em pedaços as tuas bestas e fazendo surgir em ti um grande tumulto e uma grande miséria. Teus pecados secretos serão os primeiros a despertar e tentarão separar-te de Deus. Verás e sentirás então como a morte e a vida lutam uma contra a outra. E, pelo que se passa em ti, entenderás o que são o inferno e o céu. Mas não te movas por isso. Mantém-te firme e não te desvies. Por fim, todas as criaturas más, as más inclinações, se tornarão fracas e começarão a morrer. E tua vontade se tornará cada vez mais forte e capaz de submetê-las. Então, gradualmente, tua vontade e tua mente ascenderão ao céu, e tuas criaturas perecerão. Obterás uma mente nova, e despojando-te da deformidade bestial e recobrando a imagem divina, começarás a ser uma nova criatura. Assim te libertarás de tua presente angústia e chegarás novamente ao repouso.
A prática da pobre alma. Então, tendo a pobre alma começado a praticar esse caminho com diligência, acreditou que obteria a vitória rapidamente, mas encontrou as portas do céu fechadas para sua habilidade e poder. Foi como se tivesse sido rechaçada e abandonada por Deus, sem nenhum vislumbre da graça. Então, a alma disse a si mesma: de certo não te entregastes por completo a Deus. Nada deves desejar dele, apenas submeter-te a seu juízo, para que ele possa matar tuas más inclinações. Lança-te nele para além dos limites da natureza e da criatura, e submete-te a ele de tal modo que ele possa fazer contigo o que bem quiser, pois não és digna de falar com ele. Assim, a alma tomou a resolução de lançar-se nele e abandonar por completo sua vontade própria. Tendo feito isso, caiu sobre ela o maior arrependimento possível pelos pecados que cometera e deplorou amargamente a fealdade de sua forma. Lamentou-se verdadeira e profundamente que as más criaturas a habitassem. Em seu pesar, não pôde falar uma só palavra na presença de Deus. Em seu arrependimento, recordou apenas a amarga paixão e morte de Jesus Cristo. Quão grande angústia e tormento havia sofrido por sua causa. Para livrá-la da sua angústia e convertê-la novamente na imagem de Deus. Lançou-se inteiramente nessa recordação, não fazendo outra coisa senão lastimar sua ignorância e negligência por ter sido ingrata para com seu Redentor, jamais tendo considerado o grande amor que ele demonstrou por ela, tendo passado o tempo ociosamente, sem jamais pensar como poderia participar de sua graça. Com as vãs concupiscências e prazeres do mundo, havia formado em si as imagens e figuras das coisas terrenas. Havia obtido inclinações tão bestiais que agora deveria viver presa numa grande miséria, sem atrever-se, por vergonha, a erguer os olhos a Deus, enquanto ele ocultava-lhe a luz de sua face, não querendo olhá-la. Encontrando-se imersa em tais gemidos e lágrimas, foi atraída para o abismo do horror, como se estivesse perante as portas do inferno para nele perecer. A pobre alma, extenuada e completamente desorientada, esqueceu-se de todos os seus atos e queria entregar-se à morte e deixar de ser uma criatura. Com isso, entregou-se à morte, desejando apenas morrer na morte do seu Redentor, Jesus Cristo, que sofrera tão grandes tormentos por ela. Contudo, nessa agonia, começou a suspirar interiormente e a clamar pela bondade divina e a lançar-se na mais pura misericórdia de Deus. Quando isso aconteceu, a amável face do amor de Deus subitamente apareceu e penetrou-a com uma grande luz, lançando-a no mais profundo êxtase da bem-aventurança. Começou então a orar de maneira correta e a agradecer pela graça do Altíssimo, regozijando-se imensamente por ter sido libertada da morte e da angústia do inferno. Provou a doçura de Deus e a sua verdade prometida. Com isso,
todos os espíritos maus que antes a haviam fustigado, apartando-a da graça do amor e da presença interior de Deus, foram obrigados a dela separar-se. Então, solenemente, o matrimônio do Cordeiro teve lugar. A nobre Sofia desposou a alma e o selo do anel da vitória de Cristo imprimiu-se em sua essência, e ela foi recebida novamente como filho e herdeiro de Deus. Uma nota. Sofia, em grego, sabedoria. Para Beme, a Sofia é, em Deus, um reflexo de sua unidade insondável, ou o espelho no qual ele se contempla e através do qual cria todas as coisas. No homem, é a presença interior de Deus, em hebraico, Shekhinah, a imagem ideal ou arquetípica do homem originalmente concebida e ainda presente em Deus. Por isso, a sabedoria divina é representada aqui como o aspecto feminino manifestado em Deus, a noiva, que deve ser desposada pela alma do homem. O matrimônio do Cordeiro teve lugar. A nobre Sofia desposou a alma e o selo do anel da vitória de Cristo imprimiu-se em sua essência. E ela foi recebida novamente como filho e herdeiro de Deus. Quando isso ocorreu, a alma tornou-se muito feliz e começou a operar nesse novo poder, celebrando com louvores as maravilhas de Deus, pensando que, dali em diante, caminharia continuamente sob a mesma luz, poder e gozo. Porém, foi logo assaltada, exteriormente, pelo escárnio e reprovação do mundo, e interiormente por uma grande tentação, de modo que começou a ter dúvidas quanto ao fato de seu fundamento estar realmente em Deus e se havia participado de sua graça. Assim, Satanás, o acusador, aproximou-se e quis desviar a alma de seu caminho, levando-a a duvidar do caminho verdadeiro, sussurrando-lhe interiormente: essa feliz mudança em teu espírito não provém de Deus, mas apenas da tua própria imaginação. Além disso, a luz divina retirou-se, brilhando apenas no plano interior da alma, como uma fogueira, quando a lenha em chamas é retirada, restando apenas o fogo interior das brasas, de modo que a razão sentia-se perplexa e abandonada. A alma não sabia por que isso estava ocorrendo, nem se de fato havia experimentado a divina luz da graça. Contudo, não podia deixar de lutar, pois o ardente fogo do amor fora semeado nela, gerando uma fome veemente e contínua da doçura divina. Por fim, começou a orar de maneira correta, humilhando-se perante Deus, examinando e testando suas más inclinações e pensamentos e lançando-os para fora de si. Desse modo, a vontade da razão foi quebrada e as más inclinações inerentes a ela foram gradativamente aniquiladas e extirpadas. Esse processo foi muito severo e doloroso para a natureza do corpo, tornando-o débil e enfermo. Contudo,
não era uma enfermidade natural, mas a melancolia de sua natureza terrena, sentindo e lamentando a destruição de suas concupiscências. Pois bem, quando a razão terrena encontrou-se em tal abandono e a pobre alma viu que exteriormente era desprezada e ridicularizada pelo mundo, pois já não podia trilhar o caminho da perversão e da vaidade, e também que interiormente era assaltada pelo acusador, Satanás, que a escarnecia, oferecendo-lhe a todo momento as belezas, as riquezas e a glória do mundo, e chamando-a de estúpida por não correr para abraçá-las, a alma começou a pensar e dizer: ó Deus eterno, o que farei agora para chegar ao repouso? A alma iluminada encontra-se novamente com a alma atormentada. Em meio a tais pensamentos, a alma iluminada encontrou-se mais uma vez com a alma atormentada e disse-lhe: o que te afliges, meu irmão, e te põe em tal abatimento e tristeza? Segui teu conselho e obtive um raio da doçura divina. Mas novamente ela afastou-se de mim e agora encontro-me abandonada e sob grandes tentações. Exteriormente, tenho sofrido grandes provações e aflições no mundo, pois todos meus bons amigos abandonaram-me e escarnecem de mim. Interiormente, sou acometida pela angústia e pela dúvida, e não sei o que fazer. O que dizes traz-me muita alegria, pois nosso amado Senhor Jesus Cristo está percorrendo contigo e em ti o caminho que Ele mesmo trilhou neste mundo. Também Ele foi desprezado e alvo de maledicências, e nada possuiu que lhe fosse próprio. Agora carregas sua marca. Não te assombres com isso, nem o estranhes, pois assim deve ser para que possas ser provada, refinada e purificada. Em tal angústia e inquietude, terás muitas vezes motivo para ter fome da redenção e para clamar por ela. Por meio de tal fome e tal clamor, atrairás a graça para ti, interior e exteriormente. Pois, para recuperar a imagem de Deus, deves crescer tanto a partir de baixo como a partir do alto, como uma jovem planta que, agitada pelo vento, suportando o frio e o calor, deve manter-se atraindo força e virtude tanto do alto como de baixo, e resistir a mais de uma tempestade antes de converter-se numa árvore e dar frutos. Pois, através de tal agitação, a virtude do sol move-se na planta. As suas propriedades selvagens são penetradas e tingidas pela virtude solar, e com isso a árvore cresce. Neste momento, deves agir como um valente soldado do Espírito de Cristo e cooperar com Ele, pois o Pai Eterno, por seu poder ígneo, engendra em ti o seu Filho, e este Filho transmuta o fogo do Pai, o primeiro princípio,
a propriedade colérica da alma, em chama de amor, o segundo princípio, a doce luz divina, de modo que do fogo e da luz, da ira e do amor, advém uma substância una, que é o verdadeiro templo de Deus. Agora, tu brotarás nas vinhas de Cristo, na videira de Cristo, e darás frutos em tua vida, ajudando e instruindo os outros e, como uma boa árvore, mostrando teu amor em abundância. Pois o paraíso deve, através da cólera de Deus, brotar novamente em ti e converter o inferno em céu. Portanto, não te acovardes ante as tentações do diabo, pois ele luta pelo reino que um dia teve em ti. Mas, tendo-o perdido, foi humilhado e está obrigado a afastar-se de ti. E se ele te cobre exteriormente com a humilhação e a reprovação do mundo, é para encobrir a própria vergonha e para que tu permaneças oculto para o mundo. Pois, com o teu novo nascimento, ou natureza regenerada, estás no céu e na harmonia divina. Por isso, sê paciente e espera no Senhor. O que quer que te ocorra, recebe-o como proveniente de suas mãos, das mãos dele, para o teu mais alto bem. Dizendo isto, a alma iluminada se afastou. O caminho da alma. Agora, essa alma começou a caminhar sob o paciente sofrimento de Cristo e, dependendo apenas do poder de Deus, entrou na esperança. Desde então, tornou-se mais forte a cada dia e suas más inclinações pereceram gradualmente. Por fim, chegou a um elevado grau da graça. As portas da revelação divina foram-lhe abertas e o reino dos céus manifestou-se nela. Assim, através do arrependimento, da fé e da oração, a alma retornou a seu verdadeiro repouso original e converteu-se num reto e amado Filho de Deus. Que sua infinita misericórdia nos ajude a todos a conseguir o mesmo.